Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês para vocês e hoje eu vou responder mais uma pergunta que eu recebi lá no meu canal do YouTube, que foi a pergunta da Carla Bianca, né? Vocês podem ver que eu anoto, realmente estou anotando todas as perguntas, não todas, né? Mas eu estou fazendo aí uma seleção das perguntas que eu recebo e até antes de responder a pergunta da Carla Bianca, eu queria dizer que se você aí está vendo esse vídeo e quer alguma pergunta, quer saber alguma coisa, quer fazer uma pergunta, tem alguma dúvida aí nos seus estudos que você sempre teve em relação ao estudo de inglês ou mesmo o estudo de outros idiomas, tá? Você pode fazer a pergunta aqui no canal ou na fanpage, depende de onde que você estiver assistindo, tá? Então aqui nos comentários, antes de eu começar, eu sempre falo isso no final do vídeo, mas vou falar no começo do vídeo de hoje, porque às vezes lá tem muita gente que não vê o vídeo até o final, ou quando eu começo a falar de curta o canal, essas coisas que eu falo no final do vídeo, o pessoal às vezes sai do vídeo e tal e não acaba vendo, mas eu sempre peço as perguntas. Então se você tem alguma dúvida de inglês, pode perguntar aqui, aqui nos comentários, que eu vou ver a sua dúvida, vou ler e possivelmente vou gravar aí no futuro algum vídeo para responder. Mas bom, vamos lá, pergunta de hoje da Carla Bianca. Carla Bianca falou, eu vou ler até para vocês aqui para vocês verem exatamente o que ela falou, tá? E ela falou o seguinte: Mário, eu tenho muita dificuldade em aprender o que significa cada palavra em inglês e isso me deixa muito triste. E ela pediu se eu tenho algum conselho, alguma dica, sei lá, qualquer coisa que possa ajudar. E bom, é o seguinte, vou deixar ali o papel, né? Carla, tá? Muita dificuldade, não é só. Tem muita gente que pergunta isso, eu tenho muita dificuldade em aprender o significado das palavras, ou eu tenho muita dificuldade. Uma palavra tem 200 sentidos diferentes ou tem 200 palavras para falar uma mesma coisa, né? Isso acontece em todas as línguas, mas quando a gente estuda inglês, a gente acha que é só no inglês, ou quando a gente estuda, a gente acha que no português não tem, né? A gente estuda alemão e fala, nossa, alemão tem 1000 palavras para dizer uma coisa só. Só que no português também tem, só que a gente não percebe. Só que a grande sacada, tá? Para Carla Bianca e também para todo mundo que tá vendo, é o seguinte, tá? Você não pode, eu já falei isso. Eu acho que tem um vídeo meu antigo sobre, bem antigo, né, um dos primeiros que eu fiz sobre como aprender vocabulário, e a sacada é o seguinte: você não pode focar o seu estudo jamais, nunca, em estudar palavras individuais. Então você não estuda, eu vou aprender o sentido dessa palavra, depois, eu aprendi uma palavra. Eu sei que a gente fala isso, não, aprendi uma palavra nova aqui, aprendi uma palavra aqui, mas você não foca em aprender, em estudar palavras. Esquece esse negócio de estudar palavra. Você estuda duas coisas: texto e frase, tá? Você pode ou estudar frases, tá? Porque frase não é tão bom igual um texto ainda, mas não é uma palavra, tá? Então, ou você estuda as frases em inglês, ou você ainda vai para um nível mais alto, que é estudar textos em inglês, que o texto, né, é um monte de frase junta. E aí o que acontece? Quando você estudar textos e frases, e aí você estuda e aprende o sentido dos textos e das frases. Então, eu sempre falo o mesmo exemplo, que é a frase que todo mundo sabe, que é the book's on the table. Quando você aprendeu aí, você deve saber, né, the book's on the table, o livro está em cima da mesa, você aprende essa frase e você não fica pensando muito no sentido de the book, the é o e book é livro e on the table é em. Você não fica pensando no sentido, né, on the table em cima da mesa. Você não pensa no sentido do on, do the, do table, the book. Você não analisa cada palavra. Você aprende a frase e deu. Você aprende my name is fulano, meu nome é fulano. Você aprende a frase e deu. E esse mesmo conceito se aplica aí para textos em inglês. Então, e aí o que acontece? Quando você começa a fazer isso, a estudar textos e frases, o sentido das palavras, você aprende a entender o sentido de cada palavra é consequência de você ter estudado aquele texto ou aquela frase. E aí, naturalmente, você vai aprendendo cada vez mais palavras. Pode parecer engraçado, mas quando você vê alguém que sabe um monte... Por exemplo, eu não aprendo palavras em inglês, eu aprendo expressões, eu aprendo estruturas, eu aprendo textos, né? Eu assisto palestras, eu escuto podcasts, eu vejo seriados, eu consumo um monte de conteúdo e vou aprendendo um monte de maneiras de me expressar, um monte de... É isso, exatamente isso, maneiras de me expressar em inglês. E o sentido de cada palavra, né, é apenas consequência desse estudo. Então, e aí fica muito mais fácil de você gravar também o sentido das palavras, porque você vai estar aprendendo tudo dentro de um contexto maior. Agora, se você faz o caminho inverso, que é provavelmente o caminho que você está tentando fazer, Carla, que é partir das palavras, né? Você não está estudando, você não está tentando aprender o significado de textos, o significado de frases, você está tentando aprender o significado de palavras. Aí realmente fica difícil de aprender, você começa a esquecer, porque não tem contexto nenhum. Imagina, você pega eu quero aprender a palavra cadeira, né? Se você aprender a palavra cadeira dentro de uma história, porque tinha uma cadeira e a cadeira era roxa, e o Mário gravava um vídeo sentado na cadeira roxa,
E aí era meia-noite de sexta-feira, nem sei o dia mais, e ele tava lá gravando o vídeo e fazendo mau barulho na casa dele, todo mundo dormindo, né? Aí você lembra que a cadeira era roxa e você lembra da cadeira, da palavra cadeira. É diferente você, entendeu? É diferente, isso que eu mostrei para vocês é meio que um texto, meio que uma frase, né? É um texto com várias frases. Então, com isso você vai lembrar, se esse texto fosse em inglês, né, e tivesse a purple chair, a cadeira roxa, você provavelmente lembraria da purple chair por causa de todo o contexto, né? Mas se você tivesse tentado aprender as palavras purple e chair, né, roxo e cadeira sozinhas, isoladas, isso não ia fixar muito bem na sua cabeça. Então tente mudar, provavelmente você está estudando palavras individuais, tente mudar um pouco a maneira que você estuda, foque mais em textos, mais em frases e menos em decorar o sentido de cada palavra. Tem umas palavras que não entram na minha cabeça, não tem problema, tá? Simplesmente ignora essas palavras e parte para estudar novos textos e novas frases, beleza? Espero que, então, que essa dica tenha te ajudado, Carla, espero que tenha também ajudado outras pessoas aí que estavam com o mesmo problema. Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, para finalizar, o de sempre, tá? Se você é novo aqui no canal, tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, o que você pode fazer? Em algum lugar aqui desse canal vai ter um botãozinho de assinar, você pode clicar ali para assinar o meu canal do YouTube. Se você está vendo na fanpage no Facebook, aqui em cima provavelmente vai ter o link para a minha fanpage, você pode ir lá na fanpage, visitar, dar um curtir na fanpage, seguir a fanpage, você pode também dar um curtir, um compartilhar aqui nesse post mesmo, tá? E você também pode deixar um comentário dizendo o que você achou desse vídeo, se você gostou do vídeo, dando, que nem eu falei no início do vídeo, dando sugestões para esse vídeo e para futuros vídeos, tá? Eu estou sempre lendo. Como vocês podem ver, hoje eu respondi o comentário da Bianca, né, da Carla Bianca, então eu estou sempre lendo os comentários e respondendo aqui. Às vezes eu respondo, às vezes eu tiro a ideia da minha cabeça para fazer o vídeo, alguma coisa que eu achei interessante, às vezes eu vou lá, leio os comentários, vejo as dúvidas de vocês e respondo. Então é isso aí. Tem mais uma coisa, você também, se quiser, você pode receber esses vídeos por e-mail. Também tem um link aqui em algum lugar ou aqui na descrição em cima, se for no Facebook a descrição é em cima, se for no YouTube a descrição é embaixo, tem um link para você se cadastrar caso você queira receber os vídeos por e-mail, que é o que a gente chama de lista VIP, que é a galera, a turma que recebe por e-mail. Enfim, você tem todas essas opções, pode receber por YouTube, pode receber pela fanpage, pode receber por e-mail, o que for melhor para você. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!